Desde que o nosso último governo militar devolveu a direção do país para os civis, temos visto um crescente e alarmante desmando relativamente às leis vigentes da nação, uma queda estratosférica da ética, um irreparável afundamento na lama da falsa e fraca moral que alegam ter aqueles que tiveram o privilégio de serem escolhidos pelo povo para dirigir o Brasil. São as mesmas atitudes. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidentes e seus séquitos, desviando verbas destinadas aos nossos velhos e às nossas crianças e à nossa saúde, verbas que nós, a população, lhes damos para administrar e proporcionar o bem-estar e a prosperidade das famílias que compõem a nação brasileira. Mas não é só o desvio de verbas, é a ladroeira pura e simples. Aumentos superabusivos de salários para representantes de um povo que recebe R$ 5 de aumento e um salário que deveria chamar-se simplesmente de mínimo. É como a população o chama, porém nem o mínimo necessário lhe garante. Pergunta-se, por exemplo, por que é que um deputado federal deve receber um auxílio moradia quando ele não providencia a moradia, nem tampouco leva a sua família para morar perto do seu serviço, nos apartamentos luxuosos que o povo disponibiliza? Para que tantos assistentes, tantos secretários, tantas linhas de telefone? Para que verba de viagem, se eles mal comparecem à Câmara para trabalhar e quando o fazem não trabalham necessariamente? Na verdade, para que os políticos deste país precisam de tanta verba, de tanto auxílio isso, aquilo? Fala sério, só para levar na meia ou na cueca mesmo. Essa gente nojenta legisla e advoga em causa própria. Apenas eliminam um membro qualquer de suas corjas para montar um circo e criar um sentimento de parca vitória na população, desviando a atenção popular de assuntos importantes. E mesmo assim, só se o eliminado for pego fazendo travessuras do tipo: sou melhor que os meus comparsas, ou que rouba e não tem forças para levar, ou que traia de alguma maneira os seus pares. Esse aí tá frito, para não dizer outra coisa, que é muito feio. Essa gente que foi escolhida para fazer o melhor para o país trai a confiança de toda uma nação, autorizando grupos estrangeiros de intenção, no mínimo, duvidosa, a tomar conta e rédeas e ditar normas em uma enorme faixa do território nacional e ainda por cima, anulando os serviços das Forças Armadas nessas paragens, desautorizando a autoridade patente. Autorizam ou ignoram a destruição de nossas riquezas, o saqueamento do nosso tesouro, a derrubada de grandes extensões de mata nativa, e não é só. Destroem eles mesmos riquezas imensas de nossa biodiversidade, em nome do proveito próprio e instantâneo, optando sempre pelo mais caro, pois assim podem levar uma parte maior para si mesmos dentro da cueca ou das meias ou dos panetones, construindo hidrelétricas onde a origem do fornecimento de energia pode ser outra melhor, mais econômica, menos ou nada agressiva, mais eficiente, ignorando a vontade verdadeira e as reais necessidades do povo. Por que não perguntar ao povo o que é que o povo quer e precisa? O que é que o povo espera e deseja? O que é que o povo pensa sobre as coisas que acontecem ou devem ser feitas? Por quê? Por quê? Por quê? O povo? Ora, o povo. Dizem por aí que cada povo tem o governante que merece. Até agora, o povo brasileiro tem escolhido mal seus representantes. A maioria por simples ignorância. Também porque é bom deixar o povo na ignorância, já que assim ele não reclama nem atrapalha. Outro tanto por falta de opção melhor ou porque recebe uma paga pelo seu voto. Muitos por preguiça de pensar, outros porque já estão desiludidos. E ainda chegam ao ponto de proibir a expressão da religiosidade. Isso não é inconstitucional? E também não é inconstitucional a maneira como os governos tratam o ensino no país? É o tal negócio. Deixa o povo na ignorância e vamos fazer a nossa festa. Aí a gente explica qualquer coisa e o povão cobre os nossos gastos. Corja nojenta de usurpadores. Quem já ouviu sobre as histórias da Idade Média? É tal e qual.
Hoje temos visto através de todos os meios de comunicação as revoltas no mundo árabe. O pessoal do Oriente Médio se cansou de ser usurpado por seus governos, cansou de ser vilipendiado, cansou de ser menosprezado, achacado, roubado, desmoralizado, envergonhado. O pessoal de lá cansou de ter os seus costumes e crenças e tradições deturpados. E como resultado dessas seguidas ofensas, foram às ruas e estão derrubando seus governos, um atrás do outro. E lá não há regime democrático, mas sim ditaduras. Nós, aqui no Brasil, já fizemos a mesma coisa antes. Lembram dele? É o mais recente. Então, pessoal, e aí, povo brasileiro? Até quando eles vão continuar a estuprar a nossa inteligência alegando que são inocentes? Por que não nos mirarmos no exemplo daquela gente das Arábias e levantarmos a nossa voz contra os traidores e fazermos valer a nossa vontade, a que é melhor para todos os brasileiros como nação? Talvez, como povo desarmado que somos graças às ideias malucas de governos anteriores, nós precisemos de ajuda. E a melhor ajuda que podemos ter em nosso próprio país é a de nossas próprias forças armadas. Sim, trazer de volta os nossos militares que os governos passados tentaram sucatear, envergonhar, descaracterizar, destruir mesmo. Mas não para ocupar de vez os postos governamentais. O trabalho deles é outro, inclusive vigiar, para colocar ordem na bagunça que a ganância dos civis causou, para extirpar esse câncer da nossa sociedade, para reinstaurar a moral e a ética, para impor a vontade do povo como nação, para fazer cumprir as leis que regem o país, para eliminar da vida dos cidadãos brasileiros todos os traidores do povo, todos os traidores da nação. Quem não viveu tranquilamente nos tempos da brilhantina é porque estava fora do esquema, preferia viver assim e ainda achava que o que vinha do estrangeiro era melhor. E quem não viveu numa época em que qualquer pessoa podia ir e vir de casa, a maioria tinha onde morar, ou do trabalho, o desemprego era bem menor, ou da diversão, como era sadia, lá pelas tantas da madrugada, sem ter que se preocupar com assaltos, sequestros, estupros, assassinatos. Quem não passou por isso não sabe o que é viver num país pacífico, onde imperam a ordem e o progresso do seu povo. Acabaram aos poucos com a segurança. Desarmaram nossas polícias, antes temidas, respeitadas, valorizadas, motivo de orgulho. Sucatearam, empurraram muitos de nossos melhores policiais para a fossa das drogas, da cobiça, do abuso de poder, do deboche, do desserviço. As turminhas da geração 80 em diante não fazem ideia do que poderíamos ter sido como nação. Não fazem ideia do que é viver em segurança, respeitando e sendo respeitado. Havia sim ladrões, de colarinho branco também, matadores, estupradores, sequestradores, assaltantes de saidinha de banco, anarquistas, racistas, estelionatários, assim como hoje. Mas na sua maioria estavam engaiolados. Outros quietos como ratos no esgoto tramando contra o que quer que fosse parte da ordem estabelecida, qualquer coisa. Alguns, como os batedores de carteira, os ladrões de galinha e alguns outros tipos de criminosos desse nível, permaneciam entre as cadeias das delegacias e as ruas e as delegacias. O equívoco do passado foi terem dado a faca e o queijo na mão dos ratos. Ratos são canibais. Não é à toa que muita promessa civil do país tombou para dentro do caldeirão de Belial. Outros tombaram de vez mesmo. E ratos também são lascivos, imorais, nojentos, perniciosos ao extremo, provocadores de problemas, de insanidades, de demências coletivas, de desagregação, de medo, de ódio. Ratos reais, não os bonzinhos do horóscopo chinês. Está na hora de nós, brasileiros que amamos o nosso país, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa verdade, fazermos a nossa parte para que a mudança possa realmente acontecer. E o que nos cabe fazer é seguirmos as leis que estão na Constituição.
Temos que pedir a ajuda das Forças Armadas, solicitarmos que as armas tomem a frente e façam cumprirem-se as leis. Cumprir um acordo sai mais barato. Se não fizermos isso, elas não poderão nos ajudar sem incorrer no erro do motim. E não é isso que queremos. Não é isso que a gente quer. Precisamos que as nossas Forças Armadas façam o que nós não temos meios de fazer, e o que é simplesmente a função das armas: proteger o povo e manter a integridade da nação. Quero meu país de volta.